uma das questões nossa como líderes, como pastor, né, é o princípio bíblico que a Bíblia fala. O meu dever é orar pelas autoridades. Independente de quem esteja no governo, é obrigação minha, como pastor, estar orando. Uhum. Isso é o que a Bíblia manda. Só que com o passar do tempo, a politicagem ela foi crescendo de forma tão grande que às vezes nós que deveríamos orar estamos lá apedrejando. Foge do contexto que é o princípio da palavra de Mas lá Deus. no início já era assim. Hã? Lá no início já era assim, né? Jesus foi morto por políticos e religiosos. É A política. políticos e religiosos. Mas se nós olharmos aquele grupo político e aqueles religiosos de Jesus, não eram Não, religiosos que não, viviam. não era, não era, Então, é não era. diferente. É. Eu como pastor, eu como pastor, eu tenho essa responsabilidade de pregar o evangelho e levar minha comunidade a orar, Uhum. né, pelo nosso país, pela nossa liderança. Nós tivemos agora recente aí lá na nossa igreja 21 dias de oração. E nós estávamos orando pela nossa liderança. Nós oramos pelo prefeito, pelo vereador, nós oramos pelo delegado, nós oramos. Então, e assim, oramos pelo presidente, oramos por todos. Se girar aí e vier um outro, independente de qual for o partido, nós vamos continuar Sim, mantendo o nosso princípio. O nosso pensamento político de algo que seja melhor e construtivo para a sociedade, nós vamos continuar falando e anunciando o evangelho porque nós cremos nisso. Agora, quando entra no campo de politicagem, eu não discuto com ninguém, né? Virou politicagem, eu simplesmente fico calado e vou eu embora também não. porque não vale a pena e gera inimizades. E aí, voltando aqui, só rapidinho, eu li a Vai pergunta lá, vai aqui lá. do menino novamente, do nosso querido Eliel. Deixou uma brechinha aqui, eu não sei, né? Ele disse assim, ó, pastores, como os senhores enxergam o papel da igreja quanto ao incentivo do pensamento crítico dentro da congregação? Ou seja, aí o pensamento crítico aqui deixa vago. É o pensamento crítico em relação à política, crítico em relação a um questionamento teológico. Então, eu creio porque ele faz a pergunta seguida da política, que é um pensamento crítico em relação à política. E aí, ele deve estar pensando em alguém que geralmente na igreja começa a incentivar a política A ou B dentro. Então, eu acho que esse pensamento crítico não é Não vai saudável. entrar nesse pensamento crítico pontual, mas, por exemplo, o senhor vai defender os valores. Os valores precisam cristãos. ser. Os valores cristãos precisam ser. Mas Né? aí eu não meio da política, eu E aí prego tem a um Bíblia. limite. Aí tem um limite, né? Por exemplo, o senhor vai usar a Bíblia. A Bíblia é a base. Né? Sempre, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente vai pegar a Bíblia, eu vou defender os princípios de Uhum. família judaico-cristão. Sim. Isso eu vou morrer pregando. Uhum. Mas agora eu não vou entrar no mérito político, de grupos, isso aí já é uma outra coisa. Entendi. Eu preciso conscientizar o meu povo do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia diz. Paulo diz, pregue a palavra. Então, eu vou pregar essa palavra, vou pegar essa Bíblia, como deve ser vivida. Por exemplo, a gente vê aí mesmo assim o povo, né? Nós vimos aqui na estante o sargento falando de alguém que foi abordado e todo irregular. Quando nós vamos ler a Bíblia, 1 Timóteo 4:12 diz o seguinte: seja exemplo dos fiéis, na palavra, no tato, no Sim. amor, na fé. A gente sabe o que é ser exemplo do fiel? Ser exemplo é difícil. Agora, ser exemplo de alguém que já é exemplo é a responsabilidade nossa. É minha responsabilidade. E aí, quando isso torna-se responsabilidade, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu compartilho Principalmente com o que vive. e como que eu vivo.